E hoje aqui comigo eu vou ter a graça de conversar com uma mãe empreendedora, conhecer um pouco mais de uma história que mexeu com o meu coração, viu? Tenho certeza que vai mexer com o seu coração. Bruna, seja muito bem-vinda aqui com a gente hoje. Muito obrigada, é uma alegria imensa estar aqui. Uma alegria minha, viu? Quando eu escutei, né? A Bruna vai vir pra cá pro evento. Eu falei, não posso deixar de gravar com ela pra entender essa história de adoção de 5 crianças. Isso, que foi graça, Deus, né? que escreveu a nossa história. Falo, algo extraordinário aconteceu e só pode ter vindo das mãos de Deus. Porque Sem a gente dúvida. não teria como imaginar uma história dessa. Sim. E quando a gente fala de fertilidade, né? E a gente vinha partilhando isso um pouco no carro, né? As pessoas entendem fertilidade só quanto ter um filho. E quando eu pensei, né? A Bruna vai vir gravar comigo, nós vamos falar do quê? Né? E aí a primeira coisa foi, né? Vamos falar desse processo de infertilidade dela. Como descobriu isso? O que aconteceu? E aí vieram 5 filhos, né? Olha que fertilidade, que momento, né? E eu quero que você apresente. Fale um pouco, né? Então, mãe de 5, quero que você partilhe um pouco sobre a sua história aqui com a gente. Olha, eu falo que a gente viveu 2 cruzes na nossa vida. Uhum. A primeira, nós carregamos sozinhos. Porque nós quisemos carregá-la sozinho. Porque foi o início do nosso casamento, quando a gente estava, assim, esperando a chegada dos filhos. Porque é natural, né, que você se case, né? Nos casamos abertos à vida, católicos, né? Já entendíamos, né, o que era. E nós nos casamos abertos à vida. Só que os filhos não chegaram. E não chegavam, sabe? E como lidar com isso, né? Sim, e aqui deixa eu te fazer uma pergunta. Você não chegou a fazer exames antes do casamento? Eu não sei se lá onde você morava existia essa questão, mas é que eu lembro que na minha época, né? Hoje já não tanto, que hoje eu pergunto pra casais não tanto, mas na minha época eu lembro que quando eu fui fazer lá o juramento, o padre perguntou pra mim se eu tinha feito alguns exames e tal. Você chegou a fazer alguma coisa assim ou não? Sim, fizemos Olha exames antes e tudo normal. Olha só. Tudo normal. Então, já casamos assim, né? Eu doida com criança, a Eric também trabalha na área de educação. Então, a gente já casou assim, vamos ter quantos Deus enviar, né? Abertos à vida, aquela alegria e tudo. Só que os filhos não chegavam. E aquilo foi gerando uma angústia no nosso coração. Por quê? Você se casa com um sonho, né? De imaginar sua barriga crescendo, né? É o mais natural. Ninguém se casa pensando, vou adotar. Sim. A não ser que, né, tem uma já história casa com histórico, anterior, né? E tudo, mas normalmente não é assim, né? Você casa pensando, né? Vou engravidar, vou sentir o nenenzinho na minha barriga, chutando, e vou preparar o quartinho com calma, né? São 9 meses e tudo. E a gente se viu, assim, paralisados diante de uma situação que a gente não tinha como resolver. A gente fez vários exames. Sim, isso que eu E você tinha, por exemplo, vamos entrar um pouquinho na parte mais acho que ninguém te pergunta muito sobre isso, né? Mas eu vou entrar aqui. Você tinha menstruação regulada? Era tudo certinho, assim? Desde os meus 11 anos, que foi a minha primeira menstruação, sempre foi regular. Sempre. Então, assim, fiz vários exames. Não encontramos endometriose, ovário policístico. Nada. Tudo perfeito. Tudo normal. E o Eric também fez os exames, tudo normal. Olha só. E aí a gente foi entendendo que tinha algo a mais por trás disso, assim, né? E foi muito difícil passar por essa primeira fase de não aceitar. Você era um casal que queria muitos de não filhos aceitar. E tinha, porque se a gente vê, né, hoje, se a gente pensar na realidade da população. Se é um casal que não tem essa mentalidade de abertura à vida, que não entende esse sentido, ele acha que até espera, né? Espera, uma hora vai chegar. Eu conheço ainda mulheres até hoje que chegam agora, depois de muito tempo, pra falar, eu fiquei esperando, só que até agora não veio. Já passaram muitos anos, né? Imagina a dor do seu coração, Nossa, já aberta. Eu me lembro vida. Em todas as salas de espera que eu estive fazendo exames e vários exames, indução de ovulação e o rastreamento de ovulação, né, que tinha os dias específicos. E eu trabalhava e era muito longe, então eu acordava muito cedo para ir fazer esse rastreamento de ovulação. E eu me lembro que eu entrava na sala de espera e eu via, como era um lugar de ultrassom, né, várias mulheres grávidas. E eu ficava ali naquela dor, sabe? Nossa, eu chorava, eu ficava assim, angustiada de verdade. Eu não via por que aquilo estava acontecendo, eu não entendia. Mas apesar de tudo, eu estava com o meu terço na mão, sempre rezando. Sim.
apesar de não entender, eu estava sempre rezando. Sabe? Aí que tá a chave da vitória na nossa vida. Porque às vezes a gente passa por um momento de escuridão e às vezes a gente esquece de rezar, deixa de lado, falar, Deus esqueceu de mim. Mas não. Ele sempre esteve ali. E hoje, olhando para trás, eu vejo como foi importante viver isso. Sim. Deus estava nos moldando para entender que ele tinha um plano muito maior. E que não era simplesmente de frutificar aqui no meu ventre, mas era de frutificar para muitas famílias. O processo é necessário, né? Porque Isso talvez se mesmo. você não tivesse passado por esse processo dessa descoberta, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a questão de como que foi o diagnóstico. Tipo, é infertilidade, o que aconteceu? O processo é importante. Hoje eu entendo por que eu tive uma perca entre os meus dois, né? Tudo tem um porquê. E a gente, durante o que tá acontecendo, a gente sempre tá ali, meu Deus do céu. E né? agora? O que vai acontecer? O que eu faço? E aí, depois você fala, então tá bom, agora eu entendi. Era isso. Então tá tudo certo, né? Como que foi isso, assim? Quando você recebeu esse diagnóstico, tipo, não, vocês não terão filhos, ou talvez terão, como que é isso, assim? Conta Olha, pra mim. uma fase muito marcante, um dia muito marcante na nossa vida, foi o dia que a gente foi numa clínica de fertilidade. E a gente foi fazer a indução de ovulação, a partir dessa clínica. E aí, o médico falou assim, olha, o único jeito para vocês engravidarem é a FIV. O único jeito. Sim, ele não olhou pra nossa história. Nem olhou os exames direito, porque não tinha nada ali que fosse um diagnóstico fechado, né? Ah, você é infértil, vocês nunca vão ter filhos, naturalmente. Não tinha isso, não existia isso. Mas eles, né, querem, claro, é mais resolver fácil. por esse lado. E aí eu me lembro que eu falei, olha, não é uma opção pra nós. Nós somos católicos e não é uma opção pra nós. E aí ele falou assim, olha, a sua chance de engravidar naturalmente, depois de tantos anos, acho que fazia já uns 5 anos ou 6 anos, é de 1%. Aí eu falei assim, olha, eu tenho fé. 1% eu tenho. 1% pra Deus é 100%, né? O 0% também pra Deus é, né? Porque Deus é o Deus impossível, né? Se não fosse 1%, Deus também poderia fazer, né? E aí eu saí de lá e eu falei com o Eric, olha, depois desse tratamento de indução e tudo, eu falei assim, olha, e não engravidei, isso muito frustrante, gastamos dinheiro, porque isso é caro. Injeção, as induções, né? Isso, eu aplicava as injeções. E isso é muito doloroso, gente. Eu falo, famílias vivem essa dor, é uma dor silenciosa, você acha que ninguém tá vendo, assim, ninguém te compreende. A verdade é essa, porque a pessoa fala, vocês são jovens, né? Na hora certa vai chegar. Pra que esse desespero? Não precisa disso. Relaxa que você engravida. Sabe aqueles comentários que te matam? Sim. E a gente ouvia muito isso, brincadeiras, né? Às vezes as pessoas... Sim. Toma tal coisa. Eric, toma tal coisa, tal, pra você ficar mais forte aí pra poder engravidar, não sei o quê. Aquelas brincadeiras, sabe? Que a pessoa não tem ideia do processo. Machuca. E então a gente viveu isso tudo, assim. Até chegar um momento que eu falei com o Eric, falei, olha, eu não aguento mais fazer nenhum tratamento. Eu não quero mais nada. E ele sempre foi muito tranquilo em relação a isso, né? Ele falou assim, olha, então beleza, então vamos continuar a nossa vida tentando entender o que tem pra nós, né? Se os filhos não chegam, o que o Senhor quer de nós. E aí foi nessa fase que eu conheci o tratado da verdadeira devoção. São Luís. Eu falo que foi a grande virada da minha vida, foi ter me consagrado a Nossa Senhora. Porque eu achava que eu conhecia a Nossa Senhora. Mas quando eu comecei a ler esse livro, eu entendi que eu não conhecia nada. E aí, olhando pra Nossa Senhora, aconteceu uma grande cura na minha vida. Sabe? De entender que eu não precisava buscar a maternidade, mas que eu tinha que buscar a santidade. Aí sim, eu encontraria a verdadeira felicidade, cumprindo o que Deus tinha pra mim. E não que eu tinha sonhado, que eu tinha idealizado um dia, mas que Deus tinha algo maravilhoso. Eu só não tinha encontrado ainda o que era, né? Então, quando eu me consagrei, eu entendi que era o amor da adoção. Olhando pra Nossa Senhora, eu entendi. Nossa Senhora adotou a humanidade inteira. Sabe? Aí eu olhei pra ela e falei, mãe, me ensina a ter esse amor. Eu quero... Todo esse amor que eu guardei pros meus filhos, né? Que eu esperei por tanto tempo, que viriam do meu ventre, eu quero dar
para os meus filhos que virão pela adoção. E aí eu me abri completamente. E aí eu senti uma alegria profunda, sabe? Uma liberdade espiritual, um encontro com Deus, né? Eu acho que foi o grande momento de conversão da minha vida. Eu sempre tinha sido católica, mas precisou eu passar por essa cruz, por essa dor, para eu ter o meu verdadeiro encontro com Deus. Que foi através de Nossa Senhora. Até nessa questão, né, a gente consegue observar o quanto o Senhor nos aproxima. E cada um tem o seu processo, né? Porque, por exemplo, talvez é só dessa forma que você iria se aproximar tanto, né, do Senhor. E aí eu vejo a minha história, né, e é a mesma coisa. Se eu não tivesse passado por determinados momentos, talvez eu não teria me aproximado tanto de Jesus, né? Então, eu acho que dessa questão da infertilidade, eu vejo muitas alunas minhas passando por isso. E recentemente eu atendi uma aluna que ela tá na 3ª FIV já. Nossa. 3ª FIV. E aí, e ainda você estava ainda com um olhar de cuidado e tal. Ela tá na 3ª FIV, mas assim, ela não se prepara pra nenhuma das FIVs. Ela só vai lá e faz. E aí o médico só vai lá e tenta fazer alguma coisa, né? E aí fere o coração, fere tantas coisas, né? Tão difícil. E aí o corpo todo bagunçado. E aí recentemente também eu peguei uma outra aluna minha de uma mentoria daqui de Curitiba, que ela tá com 3 perdas já. Todas de comecinho de gestação. Só que aí, eu conversando com ela ali, ela partilhou comigo que o médico falou que ela já pode engravidar. Ela fez a curetagem, deu nem um mês, o médico já liberou ela de volta. Só que daí ela falou assim, mas eu não tô nem cuidando da minha alimentação. O médico falou, não, isso não é importante. Como não? Como não? Não, pode engravidar de volta, não é importante. Gente. E ela fala, eu tenho um paladar muito infantil, então eu gosto muito de McDonald's, eu gosto muito de coisa. E eu falei, não, e ele falou que não é importante. Ele falou, não, eu falei isso pra ele, ele falou assim, não, que isso não é importante. Nossa. Que isso a gente dá uns remédios e resolve. Né? Então, olha o processo que a gente precisa passar, né? E tudo isso dói, da forma que doeu pra você e dói pra essas minhas alunas também, cada uma com a sua individualidade, né? E hoje eu vejo uma dessas minhas alunas caminhando por esse processo de autoconhecimento. Nossa, maravilhoso. E tem uma oração que eu aprendi uma vez que me ajudou nesse processo. Eu gostaria de ensinar para essas alunas, essas mulheres, famílias que estão passando pelo processo de infertilidade. Por favor. Eu estava passando por um momento de muita dor. Era esse período de espera, assim, muito doloroso. E aí eu fui me confessar. Chorei minhas mágoas pro padre, né? E aí ele me ensinou uma oração. Olha só. Ele falou assim, filha, reze todos os dias com seu esposo. Senhor, dai-me a graça de ser fecunda mesmo sem filhos. Uau! E nessa hora, eu paralisei. Eu saí de lá triste. Porque eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer essa oração? Como? Porque eu quero. Eu estou abrindo mão dos meus filhos. Uau, que oração. É difícil. É um processo que dói. Né? Amar dói. Viver o plano de Deus dói. E aí, eu comecei... Né, pedindo a graça para eu conseguir fazer aquela oração. E todo dia a gente rezava, Senhor, dai-me a graça de ser fecunda mesmo sem filhos. Fecundidade, né? Eu fui entendendo o que era essa fertilidade, né? Essa fecundidade, o que era isso. E aí, eu criei o canal no YouTube para partilhar a dor da espera com outras mulheres. E aí, isso foi me curando. Deve ter chegado muitas histórias, né? Muitas. E aí, isso foi me curando. A partir do momento que eu... tive a coragem de me abrir, de ter humildade, de falar, olha, eu tenho esse problema, né? Eu passo por essa dor. Porque isso é humilhante. Sim. Principalmente pro homem, eu acho, né? A gente não pode ter filho. É humilhante isso. Ninguém quer falar sobre isso. Não, ninguém fala, ninguém se esconde, né? Sobre esse período. E sabe o que é o grande problema? Não sei se você não deve ter vivido isso, mas deve ter escutado muitas histórias que quando a pessoa tá passando por esse problema de infertilidade, ela busca escapatórias em outros lugares quando ela não tem Jesus. Quando ela não tem esse processo que nós vivemos, né? E isso eu acho que é a parte mais dolorida quando eu encontro pessoas assim. Sabe? Que vivem esse processo de infertilidade, elas procuram refúgio em bichos. Né? Muitas outras coisas que não vão preencher o vazio. E aí, de cada temperamento, né? Em um vício, em um bicho. E aí, acaba estragando o próprio relacionamento também, porque não tem filhos. Exatamente. Né? E um acaba culpando o outro por não entender o poder do ciclo, o poder que é a fertilidade do casal, não é só de um, né? E como que foi teu esposo, assim, diante de tudo isso? Porque não existe um diagnóstico, então, de você ou ele tem algum problema, né? Nenhum dos dois tem nada. Como que foi isso, assim, então? Tipo, por exemplo, pensando em um homem machista, né? Nesse outro lado, assim. Ele poderia falar, não, o problema não sou eu.
Olha, em nenhum momento... Como que foi? Quero saber. Um jogou na cara do outro, falando, olha, o problema é seu, o problema é meu. Não. Cumplicidade, né? Nós. Somos nós. Nós casamos, somos nós. Né? Nós e Deus. Então, assim, a gente foi entendendo juntos, enfrentar aquela dor, né? E entendendo o que Deus queria com aquilo. Sim. Sempre juntos, sabe? Em nenhum momento a gente teve desavença por causa disso. Não, a gente sofria, a gente chorava juntos. Olha só. E aí a gente foi entendendo que Deus tinha, né? Mas como nem tudo são flores, né? A gente passa por um processo. E aí depois da consagração, eu entendi que eu tinha uma ajuda para carregar a minha cruz. Eu falei no começo que eu carreguei 2 cruzes. A primeira sozinhos, né? Nós dois. E depois carregando com Cristo. Porque aí está a diferença. Quer dizer que as cruzes vão acabar? Você não vai ter dor, sofrimento? Lógico que não, você vai ter. Sempre vão existir. Mas a diferença está em como você abraça a sua cruz. E a partir daquele momento, eu abracei com amor. E aí aquela dor gerava alegria no meu coração. Sim. Uma alegria que não tem explicação. Uma alegria de intimidade com Deus. E eu falo que os momentos de maior intimidade que eu tive com Deus foram nos momentos de maiores dores. De maior dor e sofrimento, assim. De falar, Senhor, tá doendo, mas eu sei que o Senhor tá aqui. Eu sei que o Senhor tá cuidando. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. Eu sei que o Senhor tá cuidando da minha história. Eu sei que a minha história vai transformar muitas vidas. Sabe, no meu coração eu tinha tinha isso. Essa certeza. Tinha essa certeza. E Deus foi só confirmando, né, a partir do tempo que a gente foi vivendo. E Eric não aceitava a adoção. Isso que eu ia te perguntar, como que foi pra ele? Porque ele também fez a consagração ou foi só você que se consagrou? Só você. O e como que ele viu, assim, primeiro com você? E aí ele entendeu, opa, tem alguma coisa diferente. Né? A Bruna tá mudando. O que tá acontecendo aí? Né? E ele me via rezando mais, de joelho, rezando o terço e tudo. E ele falou, olha, adoção, acho que não, vamos esperar, vamos dar mais um tempo. Ele nunca falou assim, não, né, de cara, mas falou, ó, acho que não, vamos dar mais um tempo. E aí eu não insisti também não. Porque eu falei assim, olha, olhei pra Nossa Senhora e falei, olha, mãe, eu já entendi que a nossa história é na adoção. Eu já tinha certeza disso. E eu comecei a ver vários vídeos de histórias de famílias que adotaram e tal. E fui mergulhando nisso, sabe? Com muita alegria e ele nada. E eu rezando e pedindo pra que Nossa Senhora tocasse o coração dele. A senhora é mãe, a senhora vai lá tocar. E olha aqui que você pode dar uma lição já nesse momento, né? Porque você teve respeitou o tempo do seu esposo também. Não chegou cobrando de que agora a gente precisa adotar e vamos lá. Então, você também não se silenciou. Ou seja, você estava em oração, mas respeitou o tempo dele. Isso doeu também, Bruna? Pra você? Ou foi rápido? Tranquilo? Nossa Senhora, foi rápida. Ah, olha só. Olha, foram 2 meses de oração intensa, assim. Esperando uma resposta que viesse dele. Sabe? Então, várias mulheres que me falam, ai, Bruna, eu quero tanto adotar, mas meu esposo não aceita e tal. Aí Deus faz a gente passar pelas coisas pra gente ajudar as outras pessoas. Exatamente. Né? Gente, tenha fé, tenha calma, reze, que Nossa Senhora pode tocar o coração dele, igual fez com meu esposo. Tenha fé, paciência, calma. E aí, Nossa Senhora foi e mudou o coração dele. Pronto. Né? Através de uma turma de alunos. No final da turma, do evento que ele tava ministrando, um aluno levantou no final da sala, no fundo da sala, e falou assim, professor, você poderia ser meu pai? Uau! Olha o toque de Nossa Senhora. E aí, ele não teve resposta. Ele foi pro banheiro e chorou. Chorou muito. Naquele momento, ele entendeu que ele poderia levar aquele menino embora. Que ele poderia amar aquele menino. Que ele poderia ser pai daquele menino. E aí ele voltou transformado dessa viagem. E ele conta que ele voltou chorando a viagem inteira. E pensando em São José, lembrando dessa paternidade que é válida, que é real. Ele é professor do quê, Bruno? De educação física. Sabe o que eu te perguntei? Porque daí a gente pensa assim, né? Nossa Senhora age só lá, se for, por exemplo, rezando juntos, talvez. Mas olha como ela usou em um ambiente... No ambiente de trabalho dele. A gente encontra Jesus, né? O poder de encontrar Jesus nas pequenas coisas, né? No trabalho, Nossa Senhora foi lá e moveu o coração de um jovem para transformar o dele. Isso. E foi assim, transformador mesmo. E aí ele voltou para casa, assim, emocionado e tal. Não me contou o que tinha acontecido. E aí ele falou para mim, o que você acha de a gente adotar? Aí eu falei, oi? Como assim? Nossa, você pensou nisso? Eu já tava com os documentos separados. Uau. Isso é fé.
Sim. Né? Você acreditar naquilo que você não tá vendo. E eu já tava, assim, super envolvida com a adoção e já tinha pesquisado a lista dos documentos que eu precisava. E aí, foi assim, na semana seguinte a gente deu entrada no processo. E quando você contou pra ele tudo isso, que você já tava esperando ele falar esse... eu acho que eu nem contei na hora, vai que ele desistia. Eu falei, não falei nada, fiquei quieta. Vamos lá, tá bom, senhora, muito obrigada, vamos lá. Ele ficou sabendo depois, assim, né? E eu fiquei sabendo dessa história dele no primeiro dia dos pais... com os nossos filhos já. Olha só! Você acredita? Foi algo tão íntimo, assim, dele com Deus, que ele guardou. Ele guardou e depois isso se transformou num grande testemunho, assim, pra muita gente que escuta essa história e é tocado e a partir desse momento deseja adotar também. Sim. As experiências, né? Deus é extraordinário, né? Eu lembro de um momento de oração que eu passei, eu tava num grupo orando por famílias, assim, e aí o Senhor mostrava pra mim que, falava no meu coração que cada pessoa, pensando em um rio, né, tem os seus riachos, assim, né, e aí o Senhor falava muito no meu coração de que cada rio tem os seus, e aqueles riachos só podem ligar nesse rio, e aí ele falava assim pra mim, se você não deixar que o Espírito Santo flua em você até essas pessoas, as pessoas nunca vão ouvir de mim, elas nunca vão acessar. Nossa, isso é tão forte, né? Isso é muito forte, porque se eu não deixar fluir dentro de mim esse rio, não importa o que ele vai fazer, né? Se ele vai trazer... Tá vendo? Por isso que eu tô aqui hoje. Exatamente. Você me chamou como que eu não ia vir? Exatamente, exato. Então, se ele não flui, ele não vai chegar através de outras pessoas. E tem pessoas que é só a nossa responsabilidade. Isso, né? Isso então, mesmo. talvez tudo isso que ele passou, que Jesus deixou, fez com que acontecesse. Esse processo de vocês foi para que realmente vocês se transformassem em outras pessoas. E talvez a adoção de uma pessoa vai acontecer porque vocês viveram isso e vocês hoje testemunham sobre isso. Gente, e Deus, ele nos deixa tocar em histórias. Porque eu recebo testemunho de pessoas que, através da nossa vida, da nossa história, decidiram adotar. E hoje já estão com os filhos, eu recebo as fotos. Que linda. E eu fico assim, eu fico emocionada de verdade. Porque quando a gente foi, né, conhecer os nossos filhos no abrigo, tinham outras crianças lá. Que começaram a nos chamar de pai e mãe também. Ai, meu Deus. Que queriam vir embora. Só que a gente não podia trazer. Sim. E aquilo me tocou tanto, sabe? E eu saí de lá assim, olha, nossa, minha missão é muito grande, né? Esvaziar esses abrigos para formar famílias, para essas crianças encontrarem um lar, sabe? E hoje, nas refeições, as crianças rezam e falam, Papai do Céu protege as crianças que ainda não têm família, que elas encontrem uma família. Olha só. Porque um dia eles estiveram lá. Sim. Né? Eles sabem o que é estar lá, né? E esperando, né? E aí, conta um pouco, Bruna, pra gente, né? Ou a gente partilhava sobre esse processo de quando você recebeu a notícia, né? Como que foi isso, assim? Porque hoje são 5 lindos meninos, né? E como que foi essa notícia? Porque vocês sempre queriam vários, todos de uma vez, os 5 desde o começo, né? Olha, o nosso processo foi um pouco diferente, né? A gente colocou o perfil para 2 crianças bebezinhas. 2 crianças bebês. Até 11 meses. No caso, fossem gêmeos, né? Porque não ia dar o tempo de ter um depois o outro. Tinha que ser gêmeos. E aí, porque é o ideal, né? Quem vai adotar, pensa, vou adotar um bebezinho, é mais fácil, não vai vir com tanto trauma. E a gente tinha isso, essa mentalidade um pouco. E até nisso Deus foi moldando também. Não é você que vai escolher, eu que vou escolher pra vocês. Quanto tempo esse processo? O processo de começar a adoção até sair a adoção? Olha, a gente deu a entrada, demorou 1 ano e 3 meses pra gente ser habilitado. E esse processo dura em média 1 ano, de 6 meses a 1 ano. E aí, depois disso, mais 2 anos e meio pra gente conhecer os nossos filhos. Então, no total, foram 6, 7 anos? Desde o casamento até... 10 anos. 10 anos. Nós casamos em 2010 e as crianças chegaram em 2020. Uau. 10 anos de espera. Muita água passou por debaixo da ponte, viu? Um rio de lágrimas, minha filha. 10 anos. Mas eu falo que... Nossa, eu tive uma experiência tão linda, lembrei agora. Com São José. Uma vez em oração, uma pessoa disse pra mim que São José estava me dando um colar. Olha. Muito delicado, um colar muito bonito. E aí a pessoa disse, é um colar de todas as suas lágrimas. São José colheu todas elas. Uau. E está te dando de presente esse colar. Porque nenhuma lágrima foi em vão.
Olha, eu chorei só. tanto. Ai, foi mais lágrimas pra São José. Mais um pouquinho. Mais umas. Já fez o colar, vou começar outra. Gente, assim, porque vale a pena esperar em Deus, sabe? Nada fica perdido. Todas as novenas que eu fiz durante esse processo, nada foi em vão. Né? E falando de Santa Filomena, foi através dela que as crianças chegaram. Eu já tinha feito novena pra tudo quanto é santo que você imaginar. Olha só. E eu falo que tudo valeu. Nenhuma oração ficou sem resposta. Não. Mas Deus escolheu Santa Filomena pra ser aquela cerejinha que faltava. Cerejinha do bolo, sabe? Fala um pouco de Santa Filomena, porque, gente, eu ganhei, depois vou mostrar lá no Instagram, então vocês acompanhem lá, uma relíquia de Filomena, e eu já tinha escutado algumas histórias, mas não conheço a fundo. Eu quero que você partilhe um pouquinho sobre quem foi ela, assim, eu acho importante. Olha, Santa Filomena, ela foi virgem mártir aos 13 anos de idade. Olha só. E ela foi decapitada por Diocleciano. Nossa. Que queria casar com ela para firmar um tratado de paz com o pai dela. O pai dela deu a filha em casamento, mas ela, aos 11 anos, já tinha prometido que se casaria com Jesus para sempre. Então, ela negou esse casamento até o fim. Né? E ele prometeu tudo para ela. E ela disse, eu não quero as coroas deste mundo. Eu quero as coroas de glória no céu. E ela foi firme até o fim, foi torturada, foi presa num cárcere. E ela estava muito machucada. Os anjos vieram, derramaram bálsamo. E no dia seguinte ela estava totalmente curada. Uau. Foram muitos milagres que aconteceram na vida dela. Para que acontecessem várias conversões. Depois eles mandaram soldados atirarem flechas para matar. E o que acontecia? As flechas voltavam e matavam os soldados. Meu Deus! E Diocleciano foi ficando muito nervoso com isso. Porque vendo as pessoas se converterem, ela não mudando de ideia e esses milagres acontecendo. E olhando para nossa história, né, os sofrimentos acontecem na nossa vida para isso. Para conversão de muitas almas. Porque Deus está preocupado... Não é com a sua dor de hoje, aquele sofrimento. Ele está preocupado com a salvação das almas. Olha que forte isso, né? Se a gente olhar o nosso sofrimento como tá bom, Jesus, é muito pequeno. Não é nada. Ao bem muito maior que vai acontecer. E aí, até que eles amarraram uma âncora, por isso tem a âncora na imagem dela, no pescoço dela, jogaram no rio Tibre. Os anjos vieram, cortaram a corda. A âncora está lá até hoje, no fundo. E ela com as roupas secas. Uau. E muitas conversões aconteceram. E até que, enfim, né? Ele não tinha mais o que fazer. Decapitou. E ela morreu. 13 anos. 13 anos de idade. E ela é padroeira das futuras mães e das crianças. Só, gente. Quando eu descobri isso, eu fiquei maravilhada. Eu chorei no dia que eu descobri isso, assim. E eu tive a certeza que os meus filhos chegariam através dela. Santa Filomena. E ela gosta que façam promessas de divulgar a devoção. E eu não sou boba nem nada, eu fiz, claro. Né? Aí eu falei com ela assim, ó. Falei, ó, Santa Filomena, se os meus filhos chegarem em 2020, pra sempre, eu vou divulgar essa devoção. Sim. E ela fez. E eles chegaram. E chegaram. Ela chegou já, gente, em Curitiba aqui, ó. Já ganhei uma relíquia. Cumprindo eu falo, onde eu chego, Santa Filomena já chegou primeiro. Chega lá, chega junto. Que legal, que legal. Muito linda essa história. Eu não conhecia com detalhes. E tem o milagre do cordão, né? Santa Filomena. Muitas vezes as pessoas ficam curiosas com o cordão de Santa Filomena e aí vão atrás por causa do cordão. E aí Santa Filomena laça essas pessoas e aí as pessoas ficam apaixonadas. Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, era muito devoto dela. Olha só. Santa Filomena. Santo Padre Pio era devoto de Santa Filomena. E São Cura d'Ars, ele falava que nada do que ele tinha pedido a ela tinha sido negado. Ele recebia as pessoas e ele falava, ide a Santa Filomena. Olha só. E essa história do cordão, conta um pouco para essas mulheres. Olha, o cordão, ele vem com 5 nós. E o milagre de Santa Filomena é aparecer o 6º nó. É aparecer o 6º, através de um pedido. Sim, você pode fazer novena, né? Por alguma causa específica e tal. E a gente fez a novena, né? Esperando pelos nossos filhos e tudo. E quando a gente recebeu a notícia, em maio de 2020... O 6º nó apareceu para nós, né? Como uma confirmação de que realmente ela estava agindo ali, naquela situação, né? Olha que lindo. É um milagre maravilhoso. Você vê um nó que não foi ninguém que fez, né? Foi... Apareceu um nó. Apareceu milagrosamente lá. E hoje a gente tem 3 cordões com 6º nó. Olha só que legal. Depois de outras novenas, outros pedidos para outras situações. Apareceu lá. Que legal, que linda história de vida, né? E aí, então, recebeu a notícia...
Você comentou que vai fazer 3 anos, né? Que recebeu a notícia agora, na próxima semana, né? Vai fazer você 3 comentou, anos 3 anos que eu estou aprendendo a ser mãe de 5. Aprendendo a ser mãe de 5. E que desafio, né? Porque o mais velho chegou com 10 anos e o mais novo com quanto? Com um aninho. 1 aninho. 1 aninho. E como foi essa experiência, assim, de uma mãe de pessoas, de famílias, e aí um de 10 e um de 1? Nossa! Olha, o dia que eu conheci, né, os meus filhos, foi um dia muito emocionante, né? Chegou o Vitor, depois chegou a Maria, já chamando de papai e mamãe, foi uma coisa assim. Depois trouxeram o Cauêzinho com chupetinho, eu me lembro dessa imagem, assim, nossa. Porque eu sempre tinha o sonho de ter um bebê, né? E ter um filho mais novinho. Como Jesus cuidou, né? Porque eu tava pensando no de 10 e no de 4, mas eu não tinha caído a ficha que ele chegou com 1 aninho, então você teve o seu bebezinho ali e também teve um grandão. Deus cuidou de tudo. Olha que eu falava assim, eu queria tanto ter a experiência, né, de trocar fralda, de ter um bebezinho, ter um chorinho, assim. E aí Deus falou assim, você queria fralda? Toma fralda. Tá fralda. Os 2 menores usavam fralda, então assim, era uma loucura. Mas eu me vi mãe de 5. E um filme passou pela minha cabeça, assim, de agradecimento, sabe? De pensar, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me trouxe aqui. Sim. Sabe? Não é mérito nosso, nada. As pessoas hoje veem a gente assim, nossa, vocês merecem um lugar no céu porque vocês adotaram, vocês fizeram isso e tal. Não. Não. Eles nos salvaram, sabe? Sim. Eles nos salvaram porque a gente aprende todos os dias a curar as feridas. Porque eu falo, quando você adota uma criança, você recebe Cristo na sua casa. Olha só. Mas você recebe Cristo crucificado. Porque as crianças que chegam pela adoção, aos olhos do mundo, elas não têm jeito mais. Principalmente as crianças mais velhas, que, né, crescem nos abrigos, fazem 18 anos e tem que ir embora. Tem que ir embora, tem que seguir a vida, né, delas, né? Então, assim, o Senhor nos dá a graça de viver isso, né? De cumprir a vontade dele na nossa vida. Legal. E quando você teve a notícia que eram 5, você pensou assim, não, mas eu queria só 2. Como que foi isso? Assim? Não, como eu tive certeza de que eram eles. Chegaram, porque você tava na lista, você falou que era pra bebês até 1 ano e 2. Como que chegou a notícia que seriam 5, um de 10 e um de... Olha, foi uma mensagem no direct do meu Instagram. Capaz! Foi. Olha só! Bem provável, né? Porque a gente, na adoção, a gente espera o telefone tocar, né? Sim. Alguém vai te ligar, chegou sua vez na fila, seus filhos estão aqui e tal. Mas não, essas crianças que são inadotáveis, digamos assim, grupos grandes, né, de 5 irmãos, não existe nenhum pretendente cadastrado para esse perfil no sistema. Nossa! E hoje a gente fala o quê? De mais de 30 mil pretendentes. Nossa à adoção. Senhora. E nenhum deles quer 5 crianças. Então, se alguém quiser adotar 5, tipo, pensar, ela tem que buscar essa família de 5. No caso, a família... Acontece o quê? A busca ativa. As assistentes sociais vão atrás dessas famílias que já estão habilitadas pra ver se, né, aquela família muda de ideia, se vai querer então, adotar 5. Entendi. E aí, eu recebi a mensagem no Instagram de uma pessoa que já me conhecia. E eu fazia parte de um grupo que eu tinha entrado há muito tempo, que se chamava Sim, Eu Quero Engravidar. Olha só. De famílias do Brasil inteiro que estavam nessa luta e tal. E aí, eu tava nesse grupo. E aí, a pessoa falou, olha, tem 5 crianças para serem adotadas e eu preciso encontrar um pai e uma mãe para essas crianças. Eu falei assim, acabou de encontrar. Achou. E ela me passou o contato da assistente social, eu entrei em contato, e aí a gente foi conversando, arrumamos as malas e fomos buscar. Partiram buscar as crianças. Foi e seu esposo, ele foi rápido assim também? Na hora. A gente tava dentro do carro, chegando em Belo Horizonte. Eu olhei pra ele e falei assim, olha, os nossos filhos chegaram. Ele falou, Eu falei, E são 5. Ele falou, é mesmo? É 5? Eu falei, 5. E ele falou, vamos buscar. Olha só. Foi assim, muito rápido assim. Nossa, meu coração palpitou, queimava assim. Eu falei, nossa, são eles mesmo. Chegou a nossa hora, são 5. E ele sentiu a mesma coisa, dessa certeza, sabe? De Deus confirmando que era. Que legal. E a primeira vez que você viu os meninos, assim, como que foi? Porque a gente tem... A minha cunhada, ela é adotada. Mas o processo de adoção da minha cunhada, ela não passou por esse processo. Ela foi
A mãe pediu pra minha sogra cuidar, e aí ela ficou. Foi assim. Depois de muitos anos depois, eu já tava namorando com meu esposo, que daí foi sair o papel de adoção dela. Demorou muitos anos. Então ela foi bebezinho, né? Ela tava com meses ali. Como que foi, assim, quando você olhou pros meninos, quando eles olharam, assim, como que... Você comentou comigo no carro, né? Que o mais velho sonhou com a mãe e era você. Ele sonhava como seria a mãe dele. E a hora que ele me viu, ele chorou. Olha só. A gente se abraçou, e eu lembro dele chorando muito, e eu também. Porque foi um abraço de saudade, né? Sim. De um filho que já era meu, mas que eu não tinha visto ainda, né? Um filho meu que tava lá, nos momentos que ele mais precisava, eu não tava lá. E aquilo me deu, assim, uma emoção tão grande, porque fazia exatamente 10 anos que a gente tinha de casado, né? Olha só. Deus cuidou disso também. 10 anos. 10 anos. E ele tinha 10 anos. É como se ele tivesse nascido, né, no início. No início ali do... E aí a gente se abraçou e nós choramos, porque foi um filho que foi gerado no coração de Deus pra mim, né? E Deus precisou desses 10 anos pra dilatar o nosso coração. Eu falo isso com eles hoje. Que vocês demoraram pra chegar na vida do papai e da mamãe, porque Deus precisava trabalhar no nosso coração, pra gente ter um amor muito grande pra dar pra vocês. Antes a gente não estaria preparado. Então, assim, Deus faz tudo do jeito certo, na hora certa, né? E a gente foi derramando esse amor, que a gente já tinha entendido qual era esse amor, né? Um amor que não espera nada em troca. Um amor que se doa. E uma vez me perguntaram, Bruno, você não tem medo dessas crianças serem ingratas a vocês? Por tudo que vocês estão fazendo? Eu falei assim, não. A gente faz sem esperar nada em troca, né? Se vier a gratidão, ótimo. Mas a gente não faz por isso. A gente faz por amor a Deus, por amor ao plano que Deus tem na nossa vida, né? E Deus é tão grandioso que a gente colhe isso todos os dias. A gente vê os frutos lá dentro da nossa casa todos os dias, né? Nas crianças abertas a acolher o amor de Deus, né? Rezando o terço de joelhos todos os dias. Olha que lindo. Né? Estando próximos à vida dos santos, aprendendo, um ensinando o outro. Então a gente colhe isso todos os dias. Né? O Jefferson fala que vai ser padre, ele é apaixonado por Santo Padre Pio. Que legal. E ele fala, vou ser padre, vou ser vai padre. Ser padre. Então assim, a gente vislumbra isso, né? A gente não sabe o que vai ser, o futuro e tal, mas seja o que Deus quiser. Então a gente está colhendo os frutos do plano de Deus. E construindo homens bons, né? Isso mesmo. Eu acho que é impossível você ter filhos ingratos se você dá pra eles aquilo que eles precisam de verdade, né? Que é o amor, sim, mas é o conhecimento, é querer fazer com que essas crianças cresçam conhecendo a igreja. É ter firmeza também. Exato. Porque na adoção, infelizmente, Bianca, a gente vê várias famílias que adotam e devolvem as crianças. Olha só. Porque não tem a firmeza, a estrutura que você precisa ter pra educar um filho sem passar a mão na cabeça. Sim. De falar assim, foi adotado, coitadinho. Né? Já sofreu muito, então eu vou... Agora tem que poupá-lo do sofrimento. Vou poupar do sofrimento. Não. A gente educa os nossos filhos na realidade. Sabe? Por isso que as pessoas... Nossa, mas eles são tão educados, nossa. Porque não sabe o que a gente passa lá dentro de casa. Sim. Educando todos os dias, ensinando. Porque tem um trabalho pra isso, exatamente. Né? Ensinando pra eles que eles são amados, que eles são pedras preciosas na mão de Deus. Que eles foram moldados, né, e gerados por um amor muito maior. Independente da história que eles tiveram. Né? Para não se fazer de vítima da história deles. Né? Vitor fez um curso de oratória faz pouco tempo, terminou. Vitor é o mais velho. E um dos temas era família. Ele tinha que criar um discurso para falar para os colegas sobre família. Olha só. E eu falo que isso foi um grande marco na nossa família, porque ele entendeu o valor que ele tinha. Porque ele não queria falar da história dele. Olha. Falei assim, mãe, acho que não. Vou falar assim, de maneira geral, mas não vou falar da minha história. E aí eu fui ensinando, fui falando, filho, a sua história é muito importante, porque vai tocar muitas pessoas. Sabe, você faz parte de quem você foi. Não tem como você apagar o seu passado, meu amor. Sabe? E a mamãe ama tudo em você. Quem você foi, quem você é hoje, quem você vai ser. Eu vou estar com você pra sempre. Sabe? Mostrando pra ele esse valor. Sim. E ele falava, mãe, mas acho que as pessoas não vão gostar de mim se eu falar da minha história. E aí eu só sei que com muito custo, muita oração, muito choro, muita conversa, insistência, ele criou um discurso. E fez. E no discurso ele começava com a seguinte frase: o que importa não é o sangue,
mas o amor. Então, assim, ele superou aquele grande medo, né, da história, de contar. E foi aplaudido e foi um dos melhores discursos do dia. Imagino. E, assim, foi maravilhoso. Foi uma grande vitória. Então, é fazer a criança entender que ela tem o valor. E quantos traumas, quantas feridas devem ter se fechado só com essa atitude de você ter falado, filho, você vai, vamos fazer, você vai. Eu podia ter falado, não precisa mesmo, não precisa contar. Você não é obrigado. Isso vale para todas as situações com os nossos filhos, né? De insistir, falar, você é capaz, você consegue, vai dar certo, né? Deus está com você, né? E rezar junto e fazer a criança entender que sim, ela pode fazer o que ela quiser se ela estiver com Deus. E que é muito importante ela viver isso, né? Eu recentemente via um vídeo e essa mulher, ela falava sobre a importância da mãe não voltar muito, não voltar na palavra, né? Se ela falando é não, sim é sim, vamos fazer juntos. E eu acho que na adoção deve ser muito difícil você lidar com isso, porque entra nessa questão de que você falou, não, mas eu não vou brigar muito, porque alguém já brigou muito, né? Depende de cada história, mas já passou por tal coisa, então aqui eu vou maliar mais, né? E aí não pode ser daí assim. Fica mimado, e aí daí vai ser ingrato mesmo, e aí vai ser um monte de coisa. E aí vai te dar muito trabalho. Exato. Se você não plantar fé no coração das crianças, né? Principalmente nessa história de dor e de sofrimento, se você não derramar amor ali e dar um sentido muito maior pra criança, ela vai crescer rebelde, ela vai ficar pensando, ai, por que eu sofri tanto, né? Por que a minha história foi assim e tudo mais? Maria, um dia ela chegou pra mim e falou assim, mamãe, eu queria tanto ter nascido da sua barriga. Nossa, eu lembro que esse dia eu chorei. Falei, filha, a mãe também queria que você tivesse nascido daqui. Mas Deus tem um plano que é maravilhoso. Não tem como a gente ir contra esse plano. E eu falei com ela, se você tivesse nascido da minha barriga, não seria você. Não seria você. Olha como isso é extraordinário, né? Eu amo cada pedacinho de cada um dos 5. Sim. Mas se não fosse, se tivesse vindo na minha barriga, não seriam eles, seriam o detalhe, crianças. Sabe? Deus faz coisas extraordinárias mesmo. As pessoas começam a olhar as crianças, né, de adoção, não só como, elas são de adoção, mas são as minhas crianças preparadas pra mim, né? Olha como isso é forte, né? Isso mesmo. O Senhor escolheu que acontecesse todo esse processo e que eles fossem seus, são os teus 5 filhos. E o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Não é. Não é mesmo. Não é. E às vezes a gente fica se perguntando por quê, né? Mas na verdade pra quê? Tá, é agora, tá bom. Não é ainda. Vamos esperar mais um pouco, vamos viver mais um pouco. E hoje eu entendo, eu falo, olha, eu viveria tudo de novo. Pra ter os meus 5 filhos hoje. Viveria tudo de novo. Porque vale a pena viver o que Deus sonhou pra nossa vida. Isso que eu ia te perguntar, se hoje você fosse, né, pensar assim, hoje pode ter filho e não tivesse chegado ainda, né? Você deixaria de viver todo esse processo, sabe? Eu viveria tudo de novo. Porque foi isso que me tornou a mulher que eu sou hoje, né? A mãe forte que tá ali, que ensina, que sabe aonde quer chegar. Sim. Né? A gente mira o céu, a gente ensina para os nossos filhos isso. O mais importante é buscar a santidade. Né? Eu falo com eles, não é a profissão que você vai ter, tá? Pense, eu falo, queira ser santo, meu filho. Se você desejar ardentemente ser santo, Deus vai te mostrar onde Ele te quer santo. Aonde você vai fazer alguma sendo coisa. Um padre, sendo uma freira, sendo um engenheiro. O Vitor fala que quer ser bombeiro militar. Falo, seja, né? Mas seja santo. Aí está a chave. Contra Deus aí, né? Isso. E aí Ele vai te colocar no lugar. Que incrível, né? E hoje pra você... tem alguma coisa que você fala assim, isso que eu preciso adaptar ainda? Ou não? Eu preciso... como que é isso, assim? Ai, muita coisa. Tem que adaptar muita coisa. Sim. Porque eu tive o processo, né, do ateliê, que eu estava, né, fazendo terços e atendendo um monte de clientes. A verdade, você foi empreendedora no meio disso, né? Sim, no meio de tudo isso. Teve? Eu falo que o último post lá no ateliê foi no dia 28. Nossa, foi uma loucura. Eu lembro que eu deixei meus pais embalando os pedidos. Uau. E eu fui buscar meus filhos. Sei. E aí eu voltei e eu fiquei 2 anos sem postar mais nada. Eu falei, não tinha como, né? E aí hoje em dia
Eu tento me adaptar, né, com os horários, voltando. E agora tendo mais 5 ajudantes pra me ajudar, né? Claro. Ajudar a trabalhar também um pouquinho de cada. Tem que ser uma boa líder, né? Pra liderar essa equipe. E aí hoje Maria já me ajuda a fazer os terços. Olha só. Os outros ajudam a embalar. Tem o Mel Santa Filomena, que a gente, né, quis honrar Santa Filomena dando o nome. Né, nós temos um apiário lá em Montes Claros. E aí é empreender, ser mãe, eu falo que mãe é tudo, né? Sim. Empreendedora, é psicóloga, é a médica, é a cozinheira, é tudo. É tudo. E aí eu me viro aí nessas várias funções, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, sim, assim, sabe? E como estar perto dos filhos e não deixar de empreender. Claro. Não deixar de ser quem eu sou, né? Bruna, empreendedora, aquela mulher que quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem um canal no YouTube pra postar os vídeos e tudo. E como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? E aí eu vou colocando tudo no coração de Nossa Senhora. Eu falo, mãe, o que a senhora quer de mim e vai hoje? Fazendo, e isso que eu ia falar, e vai fazendo aquilo que te compete hoje. Né? Eu detesto uma frase que as mulheres falam muito, assim, de que, eu não sou obrigada a dar conta de tudo. E alguém pergunta, né? Como que você dá conta? Não dou. E aí eu fico pensando, gente, mas que horror isso, porque nós temos sim que dar conta. Mas quem disse que eu falar que eu dou conta é de tudo? Eu dou conta daquilo que eu escolhi dar conta hoje. Então, se eu tenho a minha lista de tarefas hoje, eu escolhi dar conta disso. É isso, seja uma coisa por dia. Eu não tô falando que eu não dou conta, você se sente fracassada. Claro. Porque eu não dou conta de nada. Não sou obrigada a dar conta. Como que você vai dar conta? Não dando as respostas, né? Tá, mas... Então, o que você não dá conta daquilo que você se comprometeu? Aí eu sempre falo, olha, levanta do sofá e vai fazer. Exatamente. Eu não dou conta, não dou conta. E gente, eu tenho que lavar 10 quilos de roupa. Então, assim, praticamente todo dia. É muita coisa. Como que você dá conta, Bruna? Põe os meninos pra ajudar. Pronto. Todos eles ajudam a fazer tudo. Tem aquele livro que eu quero muito estudar muito mais sobre ele, que é sobre as regras de vida pra mãe, alguma coisa assim. Esse livro é maravilhoso, me ajudou muito. Ele não dá uma estratégia, né, de organização, de ter as listas. Claro. Você tem que ter um plano de ação. Uma vida religiosa tem a sua meta de vida, sua regra de vida. E uma mãe tem? Geralmente não, né? Vai fazendo isso. Que você vai, que dá conta, vai fazendo, deixa a vida me levar. Vivendo, agora, né? Se programe. Crie. Coloque qual é a sua regra ordem de vida, os seus horários, né? Como que é a sua vida de oração? Se você não tiver com a sua alma alimentada, você não vai conseguir transbordar isso na vida dos seus filhos. Porque você falou, né? Eu sempre gostei de trabalhar e eu, Bianca, também. Eu sempre tive isso, assim. Eu quero ter todos os filhos, estamos abertos. Mas eu também sou a Bianca, né? Eu amo trabalhar. Aí, ó. Eu amo também estar produzindo. Eu escuto a história das minhas alunas e eu falo, uau, é isso, sabe? E eu amo. Quando eu tava na história de contabilidade, eu amava fazer aquilo dali, né? E aí, hoje aconteceu uma situação, hoje especialmente, né? Eu vou para um retiro de noite e a ideia é que eu fique até domingo. E aí, eu falando com o Miguel, o André contando, olha, filho, hoje a gente vai fazer assim, daí a hora que a gente voltar, a gente pode fazer uma sessão de cinema, a gente vai tentar fazer Lolo dormir. E daí ele olhou pra mim e falou bem assim, mas você não vai ficar com a gente, mãe? Eu falei, não, mãe, vai dormir fora e tal. Daí ele, mas a família não é mais importante? Ele falou pra mim assim, 6 anos. Mas a família não é mais importante? Você vai deixar a sua família pra posar fora? E eu falei, olha só, filho, vocês são muito importantes. Mas para que a mãe valorize vocês e ame muito vocês, a mãe precisa também entender que a mãe também é muito importante. Eu vou lá para ficar mais perto de Jesus, para voltar aqui na segunda-feira. Falei, para mim voltar aqui na segunda-feira e trazer muito mais de Jesus para você. É isso mesmo. Eu falei para ele. E ele, então entendi. e assim, ó, quantas mulheres têm essa realidade, Bruna? De entender essa consciência de que nós precisamos estar nesse processo, né? De que viver esse caminho, de viver o processo de infertilidade, de viver o processo de adoção, de viver o processo de educação, tudo isso a gente precisa estar bem também. Isso mesmo. Né? Viver e saber que nós não esquecemos que a gente existe, né? A gente tá aqui. Não é fácil tudo isso. E Deus vai cuidando de cada detalhe. E Nossa Senhora vai ajudando. Eu falo, todo dia eu olho pra Nossa Senhora e falo, mãe, a senhora mandou
os meus 5 filhos. Agora me ajuda a criar. Me ajuda aqui. Me ajuda, mãe. Viver esse dia orante, né? Viver esse dia orante, assim. Eu falo muito para os alunos que uma das estratégias da ordem é esse dia orante. Pedindo pra Nossa Senhora, pedindo Espírito Santo, tá no momento que, eu quero, tô braba agora. Espírito Santo, acalma meu coração. Tem um quadro lá na minha cozinha de Nossa Senhora, de Fátima. Tá escrito assim: renuncio a mim mesmo. Dou-me a vós, minha querida mãe. Olha só. E às vezes eu tô parada na frente do quadro e fico lá repetindo aquilo, né? Renuncio a mim mesmo, dou minha voz, minha querida mãe. Aí as crianças vêm e já começa também. Renuncio a mim mesmo, dou minha voz, minha querida. Isso mesmo, isso aí. Eles sabem que eu tô no momento, assim, de voltar. Aí eles vão. Porque é o exemplo, né? Claro. O exemplo arrasta. Eu posso falar 1000 coisas, né? Pode convencer. Mas o exemplo vai arrastar. Exatamente. Isso é muito importante. Bruna, nossa conversa tá maravilhosa. Bom demais. É bom conversar. Mas eu quero que, pra gente ir caminhando pro final, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres, para as famílias que mostram, e tem muitos homens também que participam, que você fala assim, toda essa nossa conversa, isso aqui é algo que vocês precisam realmente entender. Sabe? Quero que você deixe essa mensagem para elas. Olha, eu digo que o maior milagre não é uma gravidez, não é um filho, nada disso. O maior milagre, né, que nós tocamos na nossa vida hoje é viver os planos de Deus para a nossa vida. Porque aí está a chave da felicidade. Sim. Todo mundo quer ser feliz, né? Você está aí assistindo esse podcast, tenho certeza. Você faz tudo o quê? Buscando a felicidade. Todos nós queremos ser felizes. Mas onde está essa fonte inesgotável de alegria? Em Deus. Né? Deus nos criou com esse coração, com esse vazio, que só pode ser preenchido por Ele. Então, quando a gente busca fazer exatamente o que Deus sonhou, nós encontraremos a verdadeira felicidade. E uma vez, eu não me esqueço nunca, eu era adolescente, assim, e eu perguntei pro meu pai, falei, pai, como que eu vou saber se o que eu tô vivendo hoje na minha vida é vontade de Deus ou não? Que pergunta! Aí ele parou, falou assim, olha, filha, se o seu coração estiver batendo no mesmo compasso do coração de Deus, é porque você está vivendo a vontade dele. Mas como que o seu coração vai bater nesse mesmo compasso? Se você estiver cumprindo com os mandamentos que ele ensinou. Olha só. Se você estiver dentro, né, dos sacramentos, com a confissão em dia, né, buscando a Eucaristia, aí você estará dentro do coração de Deus e cumprindo o que ele te mostrou. Olha que sendo uma cruz, sendo um momento de alegria ou de tristeza, é aquilo que você precisa viver. Então isso é tão lindo, né? Sim, porque as pessoas não pensam, como que eu vou? Viver naquilo básico, né? Os sacramentos, a oração. Nossa. É buscar ardentemente isso, né? Colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É isso. Que perfeito. Gente, o Instagram, as redes sociais, o canal do YouTube da Bruna vai estar marcado para vocês aí embaixo durante todo o programa. Ela fala mais de maternidade lá, né? Sobre a adoção, partilhando sobre a vida, sobre as experiências. Quero convidar você que está assistindo a gente aqui, que você possa assistir e acompanhar. Ela tem um canal do YouTube também que ensina muito, tá atualizado os vídeos. Você faz tem vídeos entrevista novos, né? com as crianças olha no pós-adoção. Como viver o pós-adoção. Como que foi? Então vamos colocar o link aqui embaixo desse vídeo, desse episódio específico do pós-adoção. É um podcast, pra você ver, filha, com os meus filhos. O podcast com as crianças, olha só. Que legal, Bruna. Um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada. Próxima vez que estiver em Curitiba junto com o marido, tá o convite aqui pra você vir gravar juntos, pra gente partilhar mais sobre essas experiências. Ai, maravilhoso. Eu que agradeço. Foi uma alegria imensa estar aqui.